Então, pessoal, bom dia para todos. Hoje, dia 7 de abril de 2021, estamos aqui para mais um Iguaçu Vale, hoje com o nosso convidado Fernando Fener, que vai falar sobre o que é Open Banking e quais benefícios teremos como usuário do sistema financeiro brasileiro. O Fernando, ele trabalha há 8 anos como diretor executivo do Sicredi Aliança Paraná, São Paulo. É administrador de empresas, pós-graduação em gestão de agronegócio, MBA em planejamento financeiro e cooperativas e realizou diversas formações fora do Brasil. Fernando, a gente agradece a sua participação e agradecemos a todos que estão aqui conosco e agora é contigo. Bacana, Ju, obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Já recebi convite outras vezes para estar como ouvinte e não consegui nenhuma delas participar, e aí chegou o dia de contribuir um pouquinho aqui também. Como a Juliana falou, meu nome é Fernando, eu trabalho aqui no Sicredi em Marechal Cândido Rondon há 8 anos, mas estou desde os meus 19 anos no sistema Sicredi, iniciando a carreira lá no Rio Grande do Sul, lá por algumas cidades lá na região das Missões, e depois disso vim a Toledo e há 8 anos estou aqui em Marechal, já praticamente um cidadão rondonense. Falar um pouquinho desse movimento, né, que está acontecendo, o Open Banking, e eu diria assim que é um movimento revolucionador, né, um movimento que traz bastante o tema, até vendo o próprio vídeo aqui que o Nilmar trouxe, né, falando um pouquinho de inovação. Esse é um movimento que está, inclusive, na agenda de inovação do Banco Central. Então, para começar, de onde vem o Open Banking, o que é isso? A gente vai entrar um pouquinho mais nesse resumo aí que eu trouxe na tela de apresentação, logo mais à frente, mas só para comentar que o Open Banking ele nasce a partir do momento que o Banco Central faz a sua agenda, que começou como BC+, né, é o início da agenda, e depois virou um BC hashtag, ou BC hash, como os próprios diretores do Banco Central trabalham com essa nomenclatura. O que é essa agenda BC hash? É uma agenda que o Banco Central vai cumprir nos próximos 10 anos. Então, dentro desta agenda, são várias planos ou várias ações, várias estratégias que serão executadas quando se fala em mercado financeiro brasileiro. E o Banco Central, nessa apresentação aqui até eu trouxe lá de 2019, quando ele montou essa agenda BC Hash, e a gente, enquanto instituição financeira, fica atento a esses movimentos, porque isso impacta diretamente na nossa estrutura de atendimento, inclusive estrutura de investimento em tecnologia, para poder atender o que se tem, o que vai ser cobrado ou pedido para implementar, como é o caso do Open Bank, como foi o caso do Pix, né, como é o caso de outras situações que estão por vir aí também. E aonde o Banco Central quer ir, né, contribuir para o crescimento sustentável da economia brasileira. E eu já vou falar um pouquinho sobre sustentável, da onde que surgiu esse movimento do Open Banking. E aqui ele trabalha, né, trouxeram na agenda a revolução dos dados, né? A gente consegue processar, armazenar, organizar, interpretar dados. Enquanto mais dados, menos custos a gente consegue ter na operação financeira brasileira. E é a partir de dados que começa essa discussão que o Banco Central trouxe para esse tema chamado Open Banking, que começou esse movimento de Open Banking no Reino Unido em 2018. Em 2018, então, foi implantado na Europa. Depois disso, já foi copiado em outros países. E em 2019, o Banco Central brasileiro, né, decidiu, então, que esse era um modelo financeiro que traria para o Brasil. Quando nós estivemos na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, já foi comentado sobre algo desse tipo de uma democratização de dados e uma desmonetização do dinheiro, né? Ou seja, gerar isso com mais acesso às pessoas. Então, isso implica, como está aqui na tela, democratizar, digitalizar, desburocratizar e desmonetizar. E as 4 dimensões dessa agenda do Banco Central, ela começa na inclusão, a outra é na competitividade, outra é a transparência e outra dimensão é a educação. Então, essas são as 4 dimensões que o Banco Central vai trabalhar a partir, né, vem trabalhando desde 2020.
E eu trouxe só um tema aqui na inclusão, só para vocês terem uma ideia. O primeiro item da inclusão se chama cooperativismo. E engraçado, né, que é o primeiro item da dimensão e o primeiro item da inclusão é o cooperativismo. Então, nós, enquanto cooperativas, recebemos um destaque nessa agenda do Banco Central, na agenda BC-RECH. Hoje, as cooperativas representam menos de 10% do mercado financeiro brasileiro, em torno de 5% a 6%, e a intenção do Banco Central é que as cooperativas passem a representar 20% do mercado brasileiro nos próximos 10 anos. Claro que com isso eles não vão fazer isso sozinhos, nós vamos ter que fazer muitas coisas aqui aproveitando esta agenda. E eu trago o Open Banking como uma oportunidade, inclusive, para as cooperativas. A outra agenda aqui do Banco Central é na competitividade, e dentro da competitividade ele traz a agenda de inovação, e abrindo a agenda de inovação a gente vê aonde está o Open Banking dentro desta ação de inovação, que está aqui, né, dentro da agenda de competitividade. No braço inovação tem o Open Banking. Então não é uma coisa que surgiu agora, é uma coisa que vem sendo discutida há algum tempo. Mas o que é? Agora sim, né? A gente partiu de onde ele veio e agora o que é o Open Banking e por que ele foi criado. Em 2019, quando se elaborou esse estudo, 81% de todos os ativos do mercado brasileiro estava na mão de 5 bancos: Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander e Bradesco. Ou seja, os outros, de cada R$5 movimentados do Brasil, R$4 estava na mão desse, os outros R$1 era dividido entre aproximadamente 150 instituições financeiras. Então, só para vocês entenderem como está a competitividade do Brasil hoje, né? Uma concentração muito grande e como a gente sabe, concentração ele acarreta em uma menor competitividade, e menor competitividade quer dizer que o usuário tem um custo maior, porque ele fica na mão de muitas grandes empresas, né? E com isso, a própria agenda do Banco Central ela traz que precisa se trabalhar uma redução do spread bancário. No Brasil, hoje, é em torno de 32%. E os outros países pesquisados, a média é de 3,8%, ou seja, 10% do spread bancário que se tem no Brasil, justamente porque nós temos uma concentração gigantesca. Quando a gente fala em, por exemplo, participação de cooperativas de crédito no mercado europeu, em alguns países da Europa, como na Irlanda, é o contrário. 81% dos ativos estão em cooperativas, mas em diversas cooperativas, não só em uma cooperativa, né? Ou em 5, por exemplo, como é o caso aqui. Então, essa agenda ela traz, inclusive, um benefício para o modelo de negócio que eu trabalho aqui, que nós trabalhamos aqui. E o que é o Open Banking, num resumo aqui? Ele é um compartilhamento de dados, produtos e serviços pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a critério dos seus clientes. Então, tudo parte que o dado é de posse do cliente, de posse do usuário. Hoje, né, o modelo do mercado bancário atual, o dado é seu, mas quem administra esse dado lá é a instituição financeira que você tem a tua conta. Ou seja, eu tenho a minha conta no Sicredi desde 2000, é o Sicredi que tem os meus dados, que tem o meu histórico de pagamento, que sabe o meu comportamento financeiro, que tem toda essa informação. E tem, inclusive, a informação mais do que eu, enquanto titular do dado, enquanto dono do dado. E o que o Open Banking vem trazer? Vem dizer assim, cara, o dado é teu, enquanto pessoa física, você pode compartilhar ele com outros bancos para que os outros bancos te ofertem produtos e serviços financeiros a partir do teu histórico financeiro, da construção de todos esses dados financeiros que você teve. Então, é uma revolução no mercado bancário brasileiro, porque ele parte... Opa, não era para mudar ainda. Ele parte para muda de lado quem é o dono da informação. E como que o Open Banking vai funcionar? Hoje, né, modelo atual, se você tem conta em 3 bancos, você tem que acessar, por exemplo, 3 aplicativos para administrar. E a partir do Open Banking, você vai acessar o aplicativo do seu banco principal e vai ter acesso aos teus dados financeiros dos outros bancos, né? Então, ele muda também a partir disso. Você vai ter o diretor lá, o Paulo Sérgio do Banco Central, ele até comentou que cada usuário vai poder criar seu próprio banco a partir de serviços oferecidos por diversas instituições financeiras. Então, você não vai ficar refém de uma instituição financeira apenas, você vai ter
esse benefício de ter na sua mão várias instituições. Só tomei uma água aqui. E o que caracteriza o Open Bank? Primeiro, ele parte do consentimento do cliente. E aí tem LGPD, que eu já vou falar um pouquinho ali na frente também, que eu sei que já deve ter sido tema aqui, e aqui em Marechal tem vários. Eu sei que o Dr. Flávio ali, que é o advogado, ele é especialista em LGPD, né, e já participei num evento da Simacar aí, que ele falou bastante sobre isso. E o que caracteriza, então? Primeiro, o consentimento do cliente. Você só vai compartilhar os dados que você quiser compartilhar, pelo prazo que você quiser compartilhar, com a instituição que você quiser compartilhar. Então, não é que todo mundo vai ter acesso aos seus dados. Não, você vai autorizar, depois eu vou mostrar, inclusive, o fluxo, como que vai ser essa autorização de compartilhamento de dados, mas ele parte desse princípio, que o dado é seu, você administra ele da forma como você quiser. Eu compartilhei meus dados com o banco A, e agora ele me atendeu, eu não quero mais compartilhar. Você vai lá e descompartilha os dados, então, com esse banco. Primeiro, precisa ter uma tecnologia comum, ou seja, os sistemas precisam conversar, e nas fases do Open Bank, nós estamos exatamente na fase de teste entre sistemas das instituições financeiras, que começou em fevereiro e vai até junho. É a fase mais longa, né, da implantação do Open Bank, que vai ser implantado em novembro, né? Depois eu vou mostrar as fases de implantação, mas nós estamos nas fases de compartilhamento de sistemas, compartilhamento de dados de vários testes entre as instituições financeiras. Participação além dos bancos, porque irão participar fintechs, irão participar empresas, e aí eu vou mostrar nas próprias fases, na fase 4, empresas de previdência, empresas de seguros, vão participar também desse mercado. E, além disso, a criação de novas empresas, né? E aqui eu acho que é muito importante a gente comentar, já que a gente está falando dentro do movimento de inovação, que é o Iguaçu Valley, surgirão novas empresas com isso. Empresas que, por exemplo, podem fazer comparativos, tipo um guia-bolso, comparativos entre ofertas dessas instituições financeiras. Então, inclusive, está na agenda do Banco Central o surgimento, né? E eles vão ter que analisar a autorização dessas novas empresas que vão querer compartilhar também ou fazer comparativos de dados. E sem barreira de custos, né? Afinal, você vai ter uma competitividade maior, você vai poder acessar aquilo que fizer mais sentido para o teu momento financeiro e também para o momento financeiro da sua instituição que vai te oferecer esse produto ou serviço. Aqui, como eu falei, né, sobre o consentimento, são 3 fases. Aqui, só para eu lembrar, eu coloquei aqui, que é o consentimento, a autenticação e a confirmação. Então, você vai consentir, vai autorizar que seus dados sejam compartilhados, vai ter uma autenticação desses dados, que é uma forma de comprovar que esses dados são seus, né? E depois disso vai ter uma confirmação. A partir daí, o dado é compartilhado com uma outra instituição financeira. E, claro, coloquei aqui uma telinha específica sobre a LGPD, porque Open Banking e LGPD eles têm muita ligação, tá? Porque a gente está falando de dados sensíveis, né? Então, a LGPD é uma lei de 2018, ela regula todo o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, mas ela se aplica dentro e fora do Brasil. E ela traz 2 dados aqui, 2 divisões, né? O dado pessoal e o dado pessoal sensível. O que é o dado pessoal? Endereço, CPF, número de identidade, telefone, enfim. E o dado sensível é quando já começa a provocar uma discriminação social, por exemplo, opção sexual, filiação a partido político, entre outras, aí são exemplos do dado sensível. Então, a gente parte do dado pessoal para o Open Bank, tá? Então, só para dizer onde que elas se ligam, né? O Open Bank, então, ela traz a possibilidade de compartilhar dados mediante o consentimento do titular, e a LGPD já tem o foco no uso adequado desses dados por parte dos controladores, que podem operá-los mediante o consentimento do titular dos dados. Então, né, elas vão se ligar, a gente não conseguiria implantar o Open Banking sem ter a LGPD, né, e aí depois vocês vão entender que o Pix é a primeira parte do Open Banking, né, é o primeiro compartilhamento de dados instantâneos que acontecem entre instituições financeiras, né, que o Pix já está servindo como uma forma de testar a ligação dos sistemas, os APIs e tudo mais, porque ele já testa, como ele é um pagamento instantâneo, né? Eu faço agora um Pix aqui para a Ju, que tem conta lá,
pode ser no New Bank lá que ela tem conta, o dinheiro cai na hora lá para ela, né? Então, essa é o primeiro teste aqui que a gente tem. Como eu falei, as fases do Open Banking são divididas em 4 fases. Nós estamos na fase 1, né, que é de 1º de fevereiro, ela começou, ela vai até 15 de julho, onde começa a fase 2. A fase 2 vai até 30 de agosto, e daí começa a fase 3, que vai até 15 de dezembro, falei em novembro, mas é dezembro, que é a fase 4, que é a implantação final do Open Banking no Brasil. Então, tudo isso vai acontecer, está acontecendo em 2021. Eu só coloquei um lembrete ali embaixo, né? Quem são as instituições obrigadas a participarem do Open Banking na fase 1? São as instituições classificadas como S1 e S2, na fase 1 e na fase 2. E na fase 3 são todas as instituições financeiras. O que são instituições S1 e S2 dentro da classificação do Banco Central? As S1 são instituições que têm, que administram, que têm seus ativos acima de 10% do PIB brasileiro. S2 são instituições que têm entre 1% e 10% do PIB brasileiro. E S3, S4, S5 são todas as demais instituições financeiras. Onde se classifica o Sicredi? O Sicredi, enquanto instituição, ela é uma instituição S3, né? E ela poderia entrar na fase 3, tá? Mas nós já optamos em entrar na fase 1. Como é que é isso, né? No momento, você é obrigatório, depois até a fase 2 você passa a ser um voluntário, mas depois que você entrou, você não pode mais sair, você passa a ser um obrigatório. Então, nós entramos na fase 1, enquanto Sicredi, e estamos já desenvolvendo sistemas para isso. Várias instituições que não eram obrigatórias já entraram no começo, porque aí já pega o bonde andando e já vai participando desde o início também. Quem administra o Open Bank, acho que essa é uma informação que eu acabei deixando aqui, nós temos um comitê. O Open Bank ele é regulado pelo Banco Central, mas não é administrado pelo Banco Central, tem uma estrutura de governança. Nessa estrutura de governança do Open Bank, nós temos várias entidades representativas que fazem a administração do Open Bank, entre elas a FEBRABAN, né, que é a Federação Brasileira dos Bancos, a BBC, que é das empresas de distribuidoras de cartão de crédito, a ABEX, que é de consórcio, a ABIPAG, que é de sistema de pagamento, e temos a OCB, que é a entidade que representa as cooperativas de crédito, principalmente. E cada uma delas tem uma cadeira dentro desta administração do Open Bank. E a cadeira da OCB, ela é por decisão de todas as cooperativas, de todos os sistemas que estão participando, e eu falo do sistema Cressol, do sistema Sicoob, Uniprime, Unicred, sistema Ailus, enfim, vários sistemas que tem de cooperativas no Brasil. Por decisão de todos os sistemas, essa cadeira é ocupada hoje pelo diretor de finanças do Sicredi, o César Bock. Então, o diretor do Sicredi é o representante lá, mas que ali ele não está só como Sicredi, ele está representando todas as instituições financeiras. Então, a fase 1, que nós estamos agora, né, é onde os bancos estão compartilhando os seus canais de atendimento, as características de produto e serviço bancário tradicional que oferece. E nessa fase não está sendo compartilhado nenhum dado de cliente, somente está sendo feito testes no sistema dos bancos, e aí entra o Pix. O Pix é uma forma já de testar, de ver se um banco está conseguindo, e aí o Nilmar acho que tem bem mais conhecimento para falar sobre isso, né? A leitura de dados entre um banco e outro, compartilhar APIs e tudo mais, fazer entender o sistema do outro de forma rápida, né? Não é vai chegar aqui, deixa eu processar e depois eu vou lançar, não. Isso tem que ser automatizado em milésimo de segundo aí para que isso aconteça. Então, isso está acontecendo nesse momento. Fase 2, que é julho, começa. As instituições poderão solicitar o compartilhamento entre as instituições participantes de seus dados cadastrais, informações sobre transações de suas contas, cartões de crédito, produtos de crédito contratado. Aqui eu começo a compartilhar a base de produtos e serviços, né, para ver se eu tenho aqui o mesmo produto que o Banco do Brasil tem, quais são as características, para depois os clientes poderem comparar esses produtos. Fase 3, começa a iniciação de transação de pagamento e encaminhamento de propostas de crédito. E aqui também, né, vale lembrar que
Nesses casos, o compartilhamento só acontece com a autorização prévia específica do cliente. Então, a partir de agosto, a gente começa a ter a autorização dos clientes para compartilhar dados de pagamento e encaminhamento de proposta de crédito. Por exemplo, eu quero fazer uma proposta de crédito, hoje a minha conta é no Sicredi, mas eu quero ver quais são as propostas das outras instituições. E eu vou mostrar depois o fluxo ali para isso, mas eu vou ter acesso na minha mão às instituições aqui que eu quero compartilhar meus dados e eles vão me ofertar uma proposta de crédito baseada nos meus dados, no meu histórico de pagamento. Hoje, o Score, Serasa, isso todos os bancos têm acesso, mas depois eles terão acesso a informações que estão dentro da instituição financeira. Por exemplo, eu no Sicredi eu já peguei 10 financiamentos, paguei 8 em dia, 2 eu atrasei e tal, tudo isso, ou paguei todos em dias, ou tenho histórico de atraso, e a partir daí, o banco que está recebendo seus dados vai fazer uma proposta de crédito para você, ou mais do que uma instituição financeira fará também. Deixa eu só tomar mais uma água. Na fase 4, aí sim, aí a gente entra para um leque bem maior, né, de outros serviços financeiros vão fazer parte do escopo do Open Banking, onde os clientes, sempre que quiserem autorizar, poderão compartilhar suas informações de operações de câmbio, investimento, seguro, previdência complementar e aberta, conta salário, bem como acessar outras informações sobre a característica de produtos e serviços com essa natureza disponível para contratação no mercado. Ou seja, a partir de 15 de dezembro, a gente vai ter uma concorrência bem diferente no sistema financeiro brasileiro e que traz de benefício, né, para os clientes de instituição financeira, que a gente elencou aqui na nossa discussão aqui dentro do Sicredi, que a princípio parte de 6 grandes benefícios. Um é a transparência, que vai permitir a contratação em diferente instituição financeira, você vai ver custos e tudo mais. A agilidade, você vai poder acessar várias contas em um único aplicativo e em poucos minutos você vai ter o histórico financeiro de todas as instituições que você trabalha. Conveniência, né? Você vai ter uma facilidade maior para acessar produtos de acordo com a jornada de consumo da sua jornada de vida, o seu momento de vida, a sua característica financeira. Segurança, né? Porque você vai ter, os bancos vão ser responsáveis por cuidar disso, dessa segurança dos seus dados. E a personalização, você vai poder personalizar teus produtos e serviços financeiros com base em dados e APIs até de parceiros. E inovação, né? Vai ter um diagnóstico da sua saúde financeira muito mais preciso, muito mais em tempo real também. Como que vai funcionar isso aqui? É um estudo, um esboço aí que o Sicredi fez, né, de como que vai ser essa organização da vida financeira dos clientes dentro de um aplicativo. Por exemplo, você vai poder adicionar suas contas de outros bancos, gerenciar essas outras contas, tudo em um único lugar, vai ter acesso a elas, né, dentro do seu aplicativo do seu banco, e vai conseguir ver aqui, gerenciar de forma diferente. Por exemplo, tudo que você gasta em alimentação, vai ter leitura para isso, em café, paadaria, conveniência, feira, mercado, você vai conseguir ver qual é o seu comportamento de gastos aqui também. E aqui, como que vai ser essa fase 2, né, prevista para julho, que vai começar o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais mediante o consentimento, então, do associado ou do cliente por meio do canal. Ele sempre vai fazer a autorização na instituição receptora, né? Lá no aplicativo da instituição receptora, ele vai dizer, olha, eu quero compartilhar meus dados e esses dados vão vir lá do Sicredi, por exemplo. Vai lá, vai consentir, vai dizer quais dados que ele quer compartilhar. O Open Banking, ele vai fazer, então, essa ligação de uma instituição a outra, dizendo, olha, o Fernando quer pegar os dados que ele tem aqui dentro da sua base e compartilhar com a instituição X, dados da instituição Y com a instituição X. A instituição, então, transmissora vai fazer uma autenticação desses dados, vai fazer a confirmação do compartilhamento, vai enviar uma mensagem lá para o Fernando dizendo assim, olha, tem um pedido aqui que você quer compartilhar seus dados. Você entra aqui
acesse o aplicativo aqui e autorize, então, esse compartilhamento. O Fernando vai lá, vai autorizar, automaticamente a instituição transmissora vai fazer esse compartilhamento de dados com a instituição receptora. Então, ele parte desse princípio de compartilhamentos de dados mediante autenticação financeira ou autenticação aqui de dados, né? Vai perceber se realmente sou eu que estou querendo mandar os dados da minha instituição para outra instituição. Eu coloquei aqui, nós temos um canal no Spotify que se chama SolutionCast, né? Um canal nosso do Sicredi, a gente coloca vários assuntos lá, e nós falamos sobre Open Banking em fevereiro, quando lançou eu e o Jorge trabalha comigo aqui, o Jorge Thomas, ele é assessor de planejamento estratégico, e nós dois fizemos um bate-papo ali de meia hora sobre Open Banking, e então tá ali no canal um bate-papo bem bacana aí sobre o que nós vimos como, inclusive, oportunidades que tem o Open Banking. Esse é o material que eu preparei, mas eu tenho mais algumas coisas aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu estou olhando para o tempo, ainda tem algum tempinho aqui até a gente abrir para perguntas. O que acontece, por exemplo, lá no Reino Unido? Eu até busquei exemplos, né? Como que está o Open Banking hoje lá? Tem um banco chamado Barclays, lá na Europa, onde os clientes já estão acessando, já está funcionando, e eles conseguem, no aplicativo desse banco, que é inclusive um dos bancos exemplos aqui do Sicredi, que ele consegue ver a percepção de valor que, com os dados dele, ele tem nas outras instituições financeiras. O que as outras instituições conseguem mandar para ele de ofertas e produtos ativas, eu vou dizer assim, nem é só passivo, eu ir lá buscar a oferta que eu quiser. Não, as instituições ele já compartilhou os dados, as instituições ficam mandando para ele, olha, eu tenho esse produto aqui para você, se você quiser, pode acessar a tal custo, né? Ou melhorar seu investimento, olha, o teu perfil de investimento eu tenho esse produto aqui. O BBVA também já utiliza, BBVA, né? Ele também já utiliza o seu aplicativo para vários bancos. São bancos que já estão um pouquinho adiantados nesse processo. Então, o papel do Banco Central, como eu comentei, ele é um papel muito mais de regulador do que administrador. Ele funciona como o regulador e ele é a instância máxima, né? Dentro disso, mas a governança está na mão das próprias instituições financeiras. Então, são várias instituições que têm cadeiras lá dentro, essas associações, são 7 cadeiras, dentro desse conselho que foi formado para o Open Bank, e eles já estão em reunião. Até semana passada a gente teve um bate-papo aí com o César Bock. Teremos na semana que vem, o dia 14, um outro bate-papo aí sobre esse tema, de como estão os testes nessa fase 1 do Banco Central. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho, que eu acabei não comentando. O Pix, eu comentei aqui que ele já faz parte disso. Só para se ter uma ideia, na fase 3, que começa em 30 de agosto, que eu falei que já vai ter a iniciação de pagamentos aqui, deixa eu só botar essa fase aqui, ó. Iniciação de transação de pagamentos, a gente já vai ter compartilhamento, então, instituições sobre débito em conta, DOC, TED, o Pix, né, que já é aí, o pagamento de boleto, você já pode fazer dentro de um aplicativo utilizando contas de outras instituições. Que mais que tem aqui que eu acabei passando? Eu acho que é isso. E agora eu deixo para perguntas aqui, né? É um assunto bem novo, né? Ele é um assunto que chegou agora na verdade, a gente já discute ele desde o ano passado, mas eu não sei se aqui no grupo já tinha alguém que tinha ouvido falar sobre Open Banking, né? Porque ele pode ser um assunto que está em voga ainda não tão forte nesse momento, mas vai entrar, porque a gente fala de impacto para o cidadão a partir do segundo semestre, mas as instituições já estão trabalhando a partir disso.
E aí, esses dias, a jornalista até que fez a entrevista com a gente ali no SolutionCast, ela perguntou, e como que o Sicredi enxerga isso, né? Nós enxergamos isso como uma oportunidade, porque a gente percebe se 80% da movimentação financeira está na mão de 5 grandes bancos, a gente tem muito mais oportunidade de receber dados do que propriamente enviar dados de receber novos clientes, novos negócios, do que perder negócios para os bancos. Claro que essa possibilidade existe, mas a gente enxerga muito mais como uma oportunidade, e o Banco Central também vê isso como uma oportunidade das instituições financeiras S3, S4 e S5, né, serem instituições financeiras que vão ganhar bastante com essa ferramenta nova aí, que é o Open Bank. Eu deixo para perguntas aqui, Ju, demais participantes aqui que estão nesse nosso bate-papo hoje de manhã. Bom, primeiro eu já agradeço a tua participação e essa troca de conhecimento, bastante informação nova. Não sei os demais, para mim foi novidade, eu nunca tinha visto nada a respeito, e até bem interessante saber que o Pix é o início disso, né? Eu não sei os demais, mas o Pix eu estou encantada, porque realmente desburocratizou bastante, né? E assim, com alguns segundos, você faz coisas que você demoraria muito tempo para fazer. Então, realmente, eu acho que é uma baita de uma inovação. E até fazendo o link que você comentou, eu acho o tema super pertinente, né? Considerando Iguaçu Vale, inovação, essa troca de conhecimento. Então, acho que um assunto super adequado, assim, com relação ao funcionamento. Então, parabéns, muito obrigada aí pela troca que você trouxe. E aí, pessoal, quem tem dúvida, quer fazer algum comentário? Nilmar! Eu tenho. Antes eu acho que o Fernando quer complementar com alguma coisa. Deixa eu só falar um negocinho aqui que você falou do Pix, né? Hoje a gente tem o Pix, ele é uma ferramenta sensacional e ele está funcionando. A gente tem dados aqui dentro do Sicredi, né? Quantos Pix a gente faz por dia, quantos a gente recebe, quantos a gente manda, né? Então, são informações importantes que nós temos e a gente percebe o quanto ele está sendo utilizado pelos nossos associados, tanto para pagar quanto para receber. O que tem de mudança vindo aí no Pix, né? Esses dias até o Gilson aqui, que é diretor de negócios, trabalha junto comigo aqui, a gente estava discutindo que que vai vir aí uma cobrança sobre o Pix, tá? Então, parecia que ia ser tudo de graça, né? E essa cobrança em algumas instituições, aqui até um alerta, né? Em algumas instituições ela vai ser uma tabela bem alta. Nós estamos trabalhando dentro do Sicredi com uma condição para a gente não perder o benefício da tecnologia. Tá? Então, provavelmente, pessoas físicas ele permaneça ou até por regulamentação isento, mas Pix de pessoa jurídica, tanto para receber quanto para pagar, pode ser que a gente tenha uma cobrança chegando aí logo mais, e algumas instituições, pelas tabelas divulgadas, vão cobrar um valor bem alto, né, bem superior ao que a gente estava pensando aqui no Sicredi. A gente está falando em centavos, enquanto instituições estão falando acima de R$100 por Pix. Tá? Então, só para se ter ideia da discrepância que se tem aí nesses valores. Mas esse é só para fazer um comentário que você falou do Pix, da ferramenta maravilhosa, ela vai continuar sendo, mas aí é se atentar à instituição financeira que você tem, ao custo que ele vai ter ali na frente. Tá? Que louco Nilmar, isso, né? Antes disso, que louco, né? Porque aí dá a possibilidade da pessoa usar, ver o quanto facilita, e aí daqui a pouco, oi, então, temos uma taxa atrelada. As letras miúdas. Surpresa! Vai lá, Nilmar. Parabéns aí, Fernando, pela apresentação. De Open Bank eu só tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido uma palestra, uma apresentação assim, muito esclarecedora. Parabéns. Eu sou como a gente chama, da área de tecnologia, né? A gente fica... nós temos, por exemplo, da área de gestão empresarial, né? Nós temos um ambiente cada vez mais competitivo, né? Então, tem inclusive banco querendo entregar software de gestão de graça e cobrar com o serviço deles, né? Tem empresa de pagamento querendo entregar software de gestão de graça e cobrar só taxa de transação, né?
E a gente aqui da área de RP fala assim, putz, se a gente não encontrar uma forma de competir, a gente acaba tendo dificuldade de competir, né? A gente tenta agregar isso do lado do serviço que a gente presta. E daí até uma conversa com o Thiago um tempo atrás, eu conversei com ele, ó, a gente precisa trabalhar uma forma de integrar mais as informações com os bancos, né? Ser mais ágil. Hoje tem os arquivos de pagamento, mas esse formato atual ele é muito, digamos, para nós, é muito engessado. Você tem que fazer os boletos durante o dia e depois à noite envia. Mas, assim, o que a gente vendo todo esse movimento assim, existe, digamos assim, o que existe do Banco Central ou existe do movimento dos bancos para abrir para aplicativos de instituições não financeiras, que não trabalham, por exemplo, que simplesmente quer criar um aplicativo, por exemplo, lá de controles de gastos domésticos, ou quer fazer, pegar dados de vários locais, ou, no caso da gente trabalha com software de gestão empresarial, quer, às vezes, pegar e integrar os pagamentos, assim, já com o sistema de gestão num único software. O que já existe de abertura para empresas, para empresas que têm soluções que não são financeiras, do Open Bank? Ou tem Bacana alguma coisa prevista? Esse faz parte daquilo que eu falei, que o Banco Central é ciente que surgirão outras empresas, né, não financeiras que vão trabalhar dentro do cenário Open Banking, né, do cenário Open Banking para auxiliar a gestão financeira das pessoas, né? E aí a gente tem, não sei se você conhece o Guia Bolso, mas o Guia Bolso ele não é uma instituição financeira, mas através dele você consegue fazer a gestão, o acesso a vários aplicativos de várias instituições, e ele consegue fazer uma leitura da sua movimentação financeira. Está sim previsto lá na fase 4 do Open Banking a homologação por parte do Banco Central de temas em que entra essa questão assim de empresas ou desenvolvedores de softwares não financeiros que poderão se aproveitar do ambiente, se aproveitar no bom sentido, do ambiente do Open Banking, ou seja, de todo esse compartilhamento de dados e criar novos produtos, né, novos produtos, até de novas empresas, para trazer benefícios para os clientes. Então, está previsto, sim, a criação disso, mas assim, quem que vai criar? Quem vai criar são os desenvolvedores, são as empresas da área de tecnologia, e o Banco Central ele vai homologar isso, né, dentro da sua agenda. Tem uma homologação desses sistemas para ver se ele realmente cumpre com o que o Open Banking traz principalmente segurança digital, LGPD e tudo isso, que não tem como se desenvolver nada hoje sem isso, né? E claro, ele vai entrar dentro do rol de empresas reguladas pelo Banco Central se ele tiver acesso a informações. É isso que eles trouxeram para nós no bate-papo que a gente teve, numa palestra que a gente teve com o Paulo Sérgio, que é diretor lá do Banco Central, que cuida dessa área do Open Bank, e ele trouxe exatamente isso, que novas empresas surgirão, que empresas de tecnologia estão estudando o Open Banking para trazer novos produtos, né? Para sei lá, a gente tem hoje, né? Até naquele podcast lá a gente falou, nós temos hoje lá o Buscapé, né? Que você você quer comprar uma televisão, você joga ali no Buscapé e compara de todas as lojas. Vai ter Buscapés de instituição financeira, né? Que você vai poder comparar produtos e serviços de várias instituições ali. Claro que para você ter acesso a esses dados, você vai precisar ter essa homologação junto ao Banco Central. Mas existe sim, Nilmar, existe essa previsão para a fase 4 começar a abrir dessa forma também. Só mais uma perguntinha, né? O próprio Sicredi tem alguns planos do Sicredi mesmo, talvez ter APIs, poder aumentar a integralidade, assim,
permitir acesso, que o próprio usuário permita o acesso, digamos, de algumas informações, entendeu? Assim, de informações para poder fazer integração com outras aplicações, que não seja toda essa questão regulada pelo Banco Central. Sim, o Sicredi vai estar dentro desse processo, né, não desenvolvendo, né, provavelmente a gente não tenha nada desenvolvido no Sicredi, mas permitindo que o nosso associado tenha acesso a outros APIs aí para que ele possa fazer sua gestão financeira assim. Tá? Então, o Sicredi vai estar aberto a isso. Inclusive, tem um projeto no Sicredi, me fugiu o nome agora, mas é um projeto que estava em funcionamento e parou um pouquinho só por causa do próprio Open Banking, mas ele vai voltar, que é buscar startups, né, empresas de tecnologia para fornecer serviços para o Sicredi. Tá? Então, fornecer serviços e também tentar fazer integração de sistemas aí com o Open Banking, e eu acredito que isso aí vai ser mais latente ainda, tá? Essa necessidade, porque nós temos a nossa tecnologia interna, mas a gente sabe que as empresas fora têm muito mais capacidade tecnológica e nem só tecnológica, mas de inventar, né? Tem muito mais gente inventando fora do que se a gente colocar uma estrutura dentro para fazer isso, né? Então, o sistema vai buscar, sim, esse tipo de parcerias, tá? Muito obrigado. Legal. O Rodrigo tem uma pergunta. Bom dia, pessoal. Desculpe, meu computador está sem câmera. Fernando, foi bem bacana na explicação e tal, e eu tenho uma dúvida no seguinte sentido. Eu passei por um processo de portabilidade de uma previdência que eu tenho, e isso foi bastante moroso. Aí a gente está desde início até acontecer efetivamente, foi praticamente 60 dias. Com o Open Banking, vocês veem a possibilidade disso reduzir ou esse trânsito? Porque, assim, vamos lá, se existe essa possibilidade de um número grande de serviços e você poder fazer essas comparações, inevitavelmente os trânsitos de carteira, de produtos vão acontecer de uma instituição para outra. Mas eu passando por isso, que isso é bastante moroso e eu não sei se eu faria de novo. Como vocês enxergam isso? Rodrigo, eu te entendo. Uma das premissas do Open Banking é a agilidade, né? Então, ele vem para desburocratizar um pouco isso também. Como que funciona hoje? Hoje é um liga e desliga botão de uma instituição financeira para outra. A gente chama de portabilidade, principalmente de previdência, porque aí vai de uma companhia seguradora, né? Você vai sair de uma seguradora que está ligada a uma instituição para se ligar numa outra seguradora que está ligada numa outra instituição. Então, é um liga e desliga botão aí que realmente é moroso, né? Quando tem só para você ter uma ideia da morosidade disso, e eu já respondo a tua pergunta, mas para a gente fazer uma portabilidade dentro da mesma instituição, de uma cooperativa para outra de previdência, a gente tem essa morosidade. Imagina vindo de uma outra instituição. Por quê? Porque a gente mexe com 4 sistemas aí, né? No mínimo 2 instituições e duas seguradoras. O que vem no Open Bank é a promessa do Open Bank, né? Saber se isso aí vai funcionar, só testando ali na frente, mas é que isso sim aconteça, inclusive, de forma online ou quase que instantânea, né? Porque os APIs ali dos bancos vão estar conectados, né? Vão ter uma ligação entre eles e as próprias companhias seguradoras também, elas entram nessa fase 4, disponibilizando, ou seja, tratando os seus dados ou o tráfego de dados para que ele seja trafegue aí dentro de uma tecnologia comum. Então, a gente vai sim para um cenário, Rodrigo, que vai diminuir essa morosidade, né? Até voltando àquela tela ali que eu passei, um dos benefícios é a agilidade, né?
de você fazer tudo isso com segurança para isso. Mas realmente hoje o processo de portabilidade, seja de conta salário, seja portabilidade de previdência, portabilidade de crédito consignado, que está autorizado, todos eles sofrem bastante pelo processo operacional. E aí não é só, e aqui eu não falo só quando o Sicredi está junto, pode ser entre outras duas instituições financeiras mais tecnológicas que tem aí. Vamos pegar o Itaú e o Santander, né, por exemplo. Eles também sofrem nesse processo de portabilidade, porque cada um usa um tipo de sistema diferente. Então, com o Open Banking, essa morosidade, a tendência é que ela diminua bastante, porque os APIs aí dos bancos vão ter uma certa conexão entre os bancos e a seguradora, sim. Certo. Então, a gente ganha com isso, tá? Não, que ótimo, porque eu entendo que deve ser uma dificuldade bem grande. Preocupação que existe, né? Mesmo sabendo que existe uma lei geral de proteção de dados, que tem toda essa questão, daqui a pouco está se desenvolvendo um super aplicativo que vai indicar para as instituições financeiras, olha, vai atrás do Rodrigo, da Juliana, que são clientes excelentes, e deixa de atender aquele outro cliente, né? Então, a preocupação, por mais que a gente saiba que existe uma LGPD, é que daqui a pouco isso aí está sendo comercializado no mercado não tão legal aí, e a gente é refém Deep disso aí Web. depois, né? Mas legal, é legal ver essa interação. Eu, Rodrigo, até essa tua preocupação, ela é evidente, né? E também já entrou na discussão do próprio Banco Central, porque o que o Banco Central quer? Ele quer a bancarização para todos os brasileiros, né? Então ele vai cuidar, provavelmente ele vai cuidar bastante disso, para que as instituições não foquem só no cliente, vamos falar assim, no cliente classe A ou B, né? Que é o que tem um risco baixo e uma rentabilidade alta, né? Eu acredito que o próprio Bacen vai cuidar bastante disso, e pelo próprio consentimento de compartilhar dados, a gente vai ter acesso a isso e vai ser cobrado, eu acredito, inclusive até como cooperativas, né, de que a gente continue a expansão em todo o mercado. Quando nós trazer um exemplo do Sicredi agora, né, quando a gente fez o projeto para o Banco Central de expansão, de a gente abrir agências lá no interior de São Paulo, nós tivemos que, inclusive, citar no projeto que nós iríamos levar a bancarização ou levar uma instituição financeira para as pessoas que também não tinham conta em nenhuma instituição, que a gente não ia lá só para pegar os bons clientes das atuais instituições, que nós também faríamos o nosso papel enquanto cooperativa de atrair outros clientes novos para a nossa base, né? Então, o Banco Central ele cuida bastante disso e claro, o risco do que você falou ali acontecer, ele existe, mas eu também acredito que a gente vai ter uma regulação, uma fiscalização em cima disso, para que não haja esse foco e um certo abandono ou uma cobrança muito mais alta do que se tem hoje para quem tem uma situação financeira, de repente, diferente aí das classes A e B, por exemplo. Tá? Obrigado. Fernando, com essa digitalização aí que está vindo, né? Você estava falando das agências, né? Vai mudar um pouco, né, o perfil. Inclusive, eu acho que o atendimento, então, acho que vocês devem estar pensando já em alguma coisa, porque muda muito, porque, assim, o sentimento que eu tenho vendo isso é que é aquela coisa que facilita um monte, mas também complica, né? Porque não é tão simples assim, né? Você tem um monte de coisa, e quando você tem muita opção, fica mais complicado decidir do que quando você tem poucas opções, né? E quando você tem, dentro do mesmo banco, já tem vários bancos, aí você pega exemplos, por exemplo, dos Estados Unidos, que você tem um financiamento e um outro banco chega e fala, estou vendo que você está pagando 10% de juro ao ano, passa para mim seu financiamento que eu vou só cobrar 9%.
E aí você consegue, inclusive, vender sua dívida, coisa que hoje só os bancos conseguem fazer, né? Então, assim, pensando nisso, né, tem muita oportunidade, né, para ser, estou pensando aqui, sei lá, o cara que quer trabalhar como sei lá, um consultor financeiro, né, onde consiga juntar tudo isso. Eu acho que o papel da agência daí vai ter que começar a mudar um pouco para esse outro perfil, né, de ajudar e também facilitar a vida aí do usuário, vamos dizer assim, né? Marcelo, exatamente. Hoje a gente fala que as nossas agências elas perderão não, elas mudarão a forma de se comportar e já vem mudando, né? De uma agência transacional para uma agência relacional, né? É muito mais para o relacionamento que vai existir a agência do que para fazer a transação financeira. A transação ela passa a ser muito mais digital, muito mais na mão, né? Eu pergunto aqui para o grupo que está aqui, né? Quantas vezes você ia num banco há 5 anos atrás? Quantas vezes você vai hoje, né? Então, é essa mudança que a gente percebe. Aí, às vezes, perguntar, mas você quer continuar investindo em agência? Sim, só que a gente vai continuar investindo, mas em modelos diferentes de agência. Agora, as 2 últimas, por exemplo, que nós abrimos, e é uma experiência que a gente vem fazendo em outros, da nossa cooperativa foram 2, mas tem outras cooperativas fazendo, são as agências que a gente chama de Physitais, né? Que elas são bem mais relacionais, ela tem pouca mesa de atendimento e muito mais espaços de café, né? Espaço para você conversar, para você fazer o relacionamento e fazer a transação ser o que menos importa, e sim mais o relacionamento e a orientação financeira, orientação com consultoria. E aí a gente vem buscando o treinamento e capacitação das nossas equipes, não mais para ser equipe técnica, de saber acessar o sistema e tirar um extrato, por exemplo. Isso está na mão do associado hoje. E sim para que as nossas equipes migrem do processo operacional para o processo de consultoria financeira. E sim, é uma das profissões aí que vem tendo uma demanda bastante grande, que é o consultor financeiro, o orientador financeiro, o educador financeiro. Então, tem várias pessoas se especializando nisso, inclusive as colegas aí de instituições financeiras se especializando nisso, para atender pessoas que querem diversificar sua movimentação financeira. Eu acho que o próprio Open Banking ele vai gerar esse tipo de oportunidade também, porque você vai conseguir fazer com que a pessoa tenha acesso aos seus dados e, inclusive, orientá-la a tomar suas decisões financeiras na forma que vai trazer o menor custo e o maior benefício para as pessoas. Então, você tem toda a razão na tua fala. E outra que você falou ali também, no começo ele complica sim, porque você está acostumado, teu modelo mental, né, está acostumado a trabalhar daquela forma. Mas daqui a pouco ele vai ser igual ao Pix. No começo a gente estava assim, será que eu faço ou não faço? Agora eu pergunto, você faz TED Doc ainda, né? Não faz. E mudou em novembro, né, cara? Ou seja, 5 meses atrás você fazia, hoje você nem fala mais. O nosso índice aqui simplesmente fez assim, ó, de Docs e TEDs, né? E são mudanças, benefícios que vêm para melhoria, sim. E até falando, né, Nilmar, o Pix móvel, né, que daí eu fiquei sabendo que já tem o Pix móvel, né, que vai acabar com o boleto, né? Então, por exemplo, em vez de você ter um boleto, você manda um QR Code. Quando você paga a empresa, sei lá, a empresa de Maír, por exemplo, ela vendeu, em vez de ela emitir um boleto, ela emite esse QR Code, que já, quando o cliente dele paga, ele já dá abaixo certinho, né? Porque se você tem um Pix fixo, vai cair um dinheiro na conta lá na empresa de Maír, ele não vai saber quem foi. Claro, ele vai ter que ir atrás para ver que boleto que é e tudo. Se você tem um QR Code que é móvel, vamos dizer assim, né, e ele gera e manda, vai acabar com o boleto também, porque o boleto também não vai existir mais. Gente, é muito louco parar para pensar, né? Que a gente está bem no meio dessa tempestade de informação e tempestade de coisas novas, porque é bem a reflexão que você falou, Fernando. Imagina que o Pix, você falou que chegou em novembro e eu realmente nunca mais fiz um DOC ou um TED depois disso. Então, é muito louco que a gente, né, no começo, nossa, uma ideia nova, tal. Aqui foi a mesma coisa, tipo, será que vamos fazer o cadastro disso? Será que isso vai funcionar, tal? E agora já está super trivial, você já usa
pelo menos eu já estou usando como se, putz, não vivesse mais sem. Então, às vezes tem algumas soluções que a gente se pergunta, né? Nossa, como que a gente nunca pensou nisso antes, né? Porque facilita tanto a vida que depois você não fica mais sem. Mas, puxando o link do que o Rodrigo fez, eu sempre tenho um pouco de preocupação ainda de como que como que a informação e que essa troca de informação, essa parte da confidencialidade vai seguir. Eu fico um pouco preocupada com isso, no contexto como um todo. Mas, enfim, aí também vai ter que pagar para ver, né? Não tem muito o que fazer. Queria fazer uma colocação, né, sobre o Pix, né? Eu estudei a API também de integração, que é outra palestra que eu participei. O Pix vai ter prazo de vencimento, taxa de juros cobrado por atraso. Na verdade, ele já foi previsto para substituir o boleto também em operações a prazo, né? Daí a pessoa vai ter um Pix que vai vencer em determinada data e vai ter que pagar na data. Atrasou, daí ele começa a cobrança de juros automaticamente, né? Então, não é hoje como só pagamento instantâneo. O que eu percebi das APIs que eu estudei. Exatamente, ele já vem com essa roupagem aí, tá? Legal. Gente, alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida? Posso usar rapidinho o nosso tempo? Eu sei que a gente já passou um pouquinho, mas eu tenho... Se o Fernando disser que pode... Bora. O tema é muito interessante, todo mundo quer conversar, né? Pode ir lá, Larissa, vai lá. Tá. Então, eu tenho... primeiro, eu já tinha ouvido falar um pouquinho sobre Open Bank, mas, nossa, tua palestra foi ótima, muito esclarecedora, Fernanda, ficou muito clara a tua explicação, achei bem legal mesmo. A minha primeira pergunta, ela é no sentido assim, bom, na prática, o que vai acontecer é que a gente vai estar ampliando a concorrência e isso vai ter impacto basicamente nas taxas, né, de acesso a crédito, de taxa administrativa. O Banco Central, ele tem alguma meta de redução de taxas ou ainda qual que é a taxa que vai impactar mais isso? Será que vai ser nas taxas de acesso ao crédito ou serão nas taxas de administração dos bancos? Essa é a minha primeira pergunta, e a segunda pergunta ela é um pouquinho mais ampla, no sentido assim, bom, legal, acho que está tendo uma movimentação tudo bem grande, e em Marechal, a gente está tendo alguma ação do Sicredi mais relacionada à inovação num âmbito da cidade? Quais são as ações que estão sendo pensadas nesse sentido para a cidade em si? São essas duas perguntas, se puder responder uma delas, já está ótimo. Vamos começar pela primeira, então, Larissa. O Banco Central ele não estipulou uma meta de redução, tá? Pelo menos a público não foi estipulada. De repente eles teriam ela internamente, mas a público eles só trouxeram, e eu acredito que vem assim uma pressão, como já veio aí, de limitar cheque especial a 8% ao ano, de limitar a taxa de cartão a 10%, se não me engano, ao ano. Enfim, ele vai colocar limites aí para isso, justamente para os bancos não extrapolarem, não cobrarem abusivamente, como a gente tinha um cenário há um tempo atrás. Então, o que eles falam no discurso quando estão falando sobre Open Banking? Eles falam que é a diminuição de custo para o cidadão. Então, em todo momento que isso foi falado, esse termo foi usado. Aí a gente vem em custo de que forma? Eu acho que no contexto geral do custo, seja ele de uma cesta de relacionamento, de um pacote de serviços que você paga para o seu banco, os bancos vão poder te ofertar uma conta corrente a um pacote de serviço mais acessível, com isenção para teu perfil, se você usar X de cartão, se você usar N de aplicação financeira, enfim, vão ter combos aí, né, para isso, para tentar te oferecer a melhor oferta e que para você vai ser o menor custo. E também na própria taxa de crédito, que hoje corresponde a mais de 60% da receita financeira e da receita de uma instituição financeira. Então, acho que é ali que vai ser o grande pulo do gato. A segunda pergunta era sobre o que nós estamos fazendo especificamente Marechal, né? O Marechal ou dentro da nossa cooperativa aqui baseado nisso. Primeiro, assim, a gente vem trabalhando internamente numa grande
mudança de processo, né, tentando facilitar processo, assumir a digitalização como uma opção ao nosso associado, né? A nossa característica de associado é um associado mais tradicional. Nós entramos há pouco tempo no mundo urbano do jovem empresário, da pessoa que busca uma tecnologia diferente, embora que hoje a gente percebe que o perfil do nosso associado, por mais que ele era o agricultor tradicional, ele vem começando a usar os modelos digitais agora, né? Por exemplo, a assinatura de um custeio, que antes o cara vinha aqui na agência e assinava 25 páginas ali de uma cédula de custeio. Agora ele faz uma assinatura digital, né? Então, esse processo ele vem acontecendo e vem facilitando a nossa vida aí também. Em matéria de estar junto em movimento de inovação, nós temos um movimento interno aqui nosso, que a gente até chama de MIA, né? E o símbolo é um gatinho, ele está ali atrás de mim, ali. É um gatinho. O MIA, o Movimento de Inovação Aliança, em que a gente está fazendo movimentos, ouvindo a equipe o que podemos fazer de inovação dentro de casa, primeiro, né? O primeiro passo, assim, o que a gente tem? E a gente teve N projetos aqui dentro, inclusive fizemos um concurso interno aqui para os colaboradores nos trazerem quais são as oportunidades que a gente não está vendo aqui, que vocês aqui na ponta, no dia a dia, estão vendo com o associado que nós poderíamos melhorar o processo, diminuindo o custo da cooperativa e, por consequência, aumentando o resultado para o associado ou diminuindo o custo para o associado também. Então, a gente está muito mais no foco interno do que propriamente no foco externo, que eu diria que é o nosso desafio daqui para frente. E um dia até o Nilmar me mandou uma mensagem, eu gostaria aí da participação mais ativa do Sicredi nesses movimentos de inovação. E eu digo que é o passo que a gente precisa dar aí para fazer a diferença, né, olhando para esse aspecto na sociedade, não só de Marechal, mas a gente fala aqui na sociedade da micro-região nossa aqui, de Marechal, onde o Sicredi Aliança está presente também. Não sei se eu enrolei ou te respondi aqui, Larissa. Respondeu sim, ótimo. Muito obrigada, Fernando. Legal. Bom, se tiver mais um tempinho, a Mirta, ela está levantando a mão, acho que ela quer perguntar alguma coisinha, pode ser? Pode. Então, vai lá. Bom dia a todos. Inicialmente, eu só quero agradecer. Ouvir o Fernando é sempre uma aula. E quero parabenizar a Iguaçu Vale pelas iniciativas que estão trazendo. É uma hora, assim, de muito proveito que a gente está tendo. Obrigada por ser convidada e parabéns novamente para o Fernando e para o Roberto também, que deu uma participação bem importante. Muito obrigada, seria isso. Legal, Mirta. Obrigada pelos comentários. Muito bom tê-la aqui. Gente, então é isso. Bom, o Roberto, eu espero que o Fernando tenha falado tudo direitinho, né? A gente antes estava no comecinho, quem já escutou, o Roberto é o colega do Fernando, e aí ele brincou que ele ia checar se o Fernando ia falar tudo direitinho. Ele não fez nenhuma intervenção, então acho que foi tudo ok. A gente agradece. Ele mudo, Ju. Você deixou ele mudo, coitado. Não, mas viu, Juliana, o Fernando foi muito bem, por isso que eu não precisei fazer nenhuma intervenção, senão eu iria fazer sim. Ia puxar a orelha, mas está tudo certo, então. Obrigada aí, Roberto, também pela participação. Fernando, muito obrigada pela tua participação, pela sua contribuição. Está super convidado também para estar conosco no Iguaçu Vale. E agradecemos a todos pela participação. E até a próxima, então. Semana que vem a gente vai falar sobre a normatização, sobre normas, para a parte de inovação também, que traz muitos benefícios para as empresas. E hoje a gente vai ficando por aqui. Agradecemos o tempo de todos, a dedicação, e até a próxima. Valeu, muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Tchau, vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente.